Resolvi gravar este vídeo para mostrar para os interessados como funciona a justiça na área de família e com relação aos laboratórios particulares que fazem exame de DNA. A primeira situação é que foi aberto um processo aqui em Brasília, no TJDFT, no qual eu falo que sou produto de incesto, eu sou filho entre irmãos. E meus pais são Iocanã Campos Pereira e Raimunda Branca Campos Pereira. E eles são irmão de Sansão Campos Pereira, que financiou o teste do DNA em 95, no qual não foi feito judicialmente e o teste foi falsificado. O Sansão ele mora na Avenida Atlântica, apartamento 801, Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil. E os padastros no qual eu sou registrado moram em Olinda, e o nome deles é José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas. E o José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas, eles moram na Avenida Professor Cândido Pessoa, 550, Olinda, Pernambuco. E o padrasto era professor na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Cartografia. Eu alego que eu fui sequestrado por eles e só vim saber isso depois de velho. Pedi na justiça para que fosse refeito um novo teste do DNA. E a juíza disse que não seria, e a juíza junto com o procurador disse que não seria necessário, porque já existia um teste de DNA no processo, no qual eu coloquei propositalmente para que a juíza visse a documentação, sendo que a sentença foi favorável aos padrastos e eu entrei com apelação, e na ocasião houve o maior problema na Defensoria Pública, porque as pessoas não quiseram receber um documento no qual eu redigi. E aí eu tive que ir na Corregedoria dos Desembargadores denunciar algumas vezes, e o corregedor resolveu me atender na apelação. E foi designado 3 desembargadores para votar a apelação, e eles foram favoráveis para que fosse feito o teste do DNA. Em 1995, quando Sansão Campos Pereira financiou o teste e chamou o pessoal de Recife, quem fez o laudo foi o laboratório F-Genes de Belo Horizonte, e que tem uma filial em Copacabana. E na ocasião, o teste foi fraudado. Logo em seguida, aí o meu processo foi para a segunda instância. Eu resolvi falar todos os problemas que houveram em Recife e no Rio, no qual eu falo que as residências eram uma verdadeira zona, e explico isso detalhadamente no processo. Após ser determinado pelos desembargadores para que o teste fosse refeito, o processo foi encaminhado novamente à vara de família, e aí o juiz, na ocasião, pediu para que o teste fosse feito no IML aqui em Brasília. E como eu tinha interesse em dar celeridade no processo, eu escolhi um laboratório que se chama Hereditas, que fica no Conjunto Nacional, que é cadastrado ao Tribunal de Justiça, no qual fez o teste, fez minha coleta aqui em Brasília, e a coleta do pessoal de Recife. E, mais uma vez, o teste ele foi falsificado. Eu aleguei que no laudo não constava uma série de documentos, como impressão digital, foto, documentos da pessoa que coletou as amostras de sangue lá em Recife. Falei que não foi acompanhado por um oficial de justiça, dentre inúmeras coisas. Sendo que
foi solicitado para que fosse anexado esse documento no laudo, e eu já estou esperando 5 meses esse documento que se encontra, que eles dizem que está no Conjunto Nacional, no laboratório Hereditas, e que a distância do laboratório para o fórum é em torno de 5 quilômetros. Isso foi mandado em julho e até agora a gente está no final de dezembro e o documento não chegou. Fiz inúmeras reclamações aos promotores e, na primeira instância, o procurador também foi contra a realização do teste do DNA, alegando que a clínica era bem conceituada. Então, para vocês terem uma ideia de como a justiça defende esse laboratório pé de chinelo, que não vale absolutamente nada, porque, na minha opinião, eles cadastram esses laboratórios no Tribunal de Justiça com a finalidade de você pagar o teste e agilizar o processo e também fazer com que o suborno ele seja aceito com mais facilidade quando comparado com 2 órgãos federais, que é o IML e o Instituto de Investigação da Polícia Federal. Sendo assim, o que eu quero concluir com relação ao meu processo que está aqui em Brasília é dizer que esses 2 laboratórios, o FGênesis e o Hereditas, eles falsificaram os 2 laudos do DNA no qual foi solicitado. Um não foi feito judicialmente e o outro foi feito judicialmente. Tive que contestar na OAB contra a minha defensora pública e teve mais uma confusão e agora foi que eles resolveram nomear uma nova defensora para me defender. E eu falei toda a situação, desde o início do processo até agora, para a nova defensora. E estou esperando que a documentação seja anexada, coisa que vai ter algumas coisas que não vai ser anexado porque eles não têm. E eu pedi para que o teste fosse refeito novamente, sendo que no IML, onde o juiz determinou anteriormente. Então, para vocês verem como é que é a justiça, né? A gente confia na justiça, já fiz inúmeras reclamações à promotoria, diversas pessoas já me receberam, mas ninguém teve o mínimo interesse em dizer que ia investigar o caso. A outra situação é que eu já falei que existe um testamento que está em São Gonçalo, no qual já deveria ter sido aberto, e o apartamento em Copacabana, que está no meu nome, agora estava no meu nome e agora está no nome de outra pessoa. E dinheiro que existe lá no Banco da Suíça, no qual eu tive a semana retrasada na Polícia Federal para ver se eles conseguiam ver em que local, em que banco estaria esse dinheiro, que possivelmente estaria no meu nome, no qual eu consta no meu registro de nascimento, ou no meu possível outro nome, no qual eu alego que meu nome é Paulo Roberto e que eu nasci em Campina Grande. Então, é um processo bastante complexo, mas ninguém tem interesse em resolver. E eu já denunciei a diversos locais dentro do Tribunal de Justiça e até agora não venho obtendo êxito. Já com relação ao outro processo no qual eu estava aqui em Brasília e foi para Minas, é que eu registrei uma moça com o nome de Marina Passos Seixas, que mora na rua Sabino Lustosa, número 94, Lavras, Minas Gerais. E na ocasião, quando a criança nasceu, eu pensava que ela era minha filha. E após ter descoberto que ela não era minha filha, eu deixei de entrar em contato com ela. E
há pouco tempo ela entrou com ação de alimentações contra mim e no processo foi pedido para que fosse feito um teste do DNA num laboratório particular que se chama Hermes Pardini, no qual eu falo que houve a falsificação do laudo, porque o laudo diz que eu sou o pai dela e eu não sou o laudo, e eu não sou o pai dela, porque eu já falei isso para o defensor, o porquê, e também falei que o pai dela é um tal de Marquinhos, que ela fosse procurar o pai dela, que eu não quero conversa mais com ela. E tampouco com a vagabunda da mãe dela, que provavelmente já deve ter dito para ela e para os familiares dela quem é o verdadeiro pai, mas na justiça até agora não falou. Então, para fechar o que eu quero dizer aqui, é o seguinte, caso as pessoas tenham um exame de DNA para ser feito na justiça, nunca contratem laboratórios particulares, porque sempre há a possibilidade de ser subornado, como foi no meu caso, no qual esses 3 laboratórios estão envolvidos, que é o Hermes Pardini, o Hereditas e o FGenes, que falsificaram os laudos do DNA com relação aos padrastos em Recife e a menina no qual eu registrei ela como eu sendo o pai dela, sem saber na ocasião que ela realmente não era minha filha. Então, vai um alerta para todas as pessoas que têm processos na justiça, que procurem apurar qual é o laboratório que vai ser feito, porque o que eles fazem é uma verdadeira sacanagem.